Até o Sandro começou. Porque nós, há muito tempo, mas sem dúvida, é experimental. Então, é uma sensação um pouquinho diferente que a gente tem agora. Então, eu peço só desculpa se eu não puder. Tá, eu estou tentando. Porque estiver funções diferentes. Então, e tem, é inato se for adquirido mediante mecanismos que são dedicados a X, em oposição aos que evoluíram para alguma outra função e também atuam nisso meio que como um desvio. O Prince entende que essa relação ela é possível tanto sob o aspecto conceitual como experimental, especialmente ao ser relacionada a partir da conceptualização de comportamentos, qualidades e fenômenos mediante sua funcionalidade. Então, dentro das relações sociais ordinárias, o Prince coloca que emoções consistem numa condição necessária para que seja possível censurar ou aprovar o comportamento. O problema que emerge dentro de uma explicação sentimentalista, evolucionista, como é que eu estou querendo propor da moralidade, é de saber se os elementos centrais ao tema podem ser explicados e vinculados entre si a partir de uma perspectiva naturalista, ou seja, sem recorrer a nada de transcendente ou metafísico. Então, começar falando sobre emoções e evolucionismo. Tá? Publicou agora em 2013 um livro chamado Moral Tribes, tá? E que eu acho que é a tese do Prince reforça do Green e vice-versa, claro, até certo ponto, porque eu vou tentar responder. O Prince vai dizer que a moral não é inata e a empatia não é necessária. Eu vou tentar responder o contrário. Mas o que eu quero chamar a atenção é que para ambos uma atitude moral com relação a X, ela deve ser para que se tenha uma relação
uma atitude moral com relação a X, a gente deve ter a capacidade emocional que vai nos predispor a sentir a emoção autodirecionada, por exemplo, de culpa com relação a X, enquanto que a emoção de raiva seria direcionada a terceiros. Bom, a expressão de emoções como vergonha, culpa, orgulho, raiva e nojo, que normalmente são consideradas pelos autores como as emoções socialmente relevantes, estão intimamente ligadas a manifestações de aprovação e censura social. E expressá-las significa considerar algo como bom ou ruim. Afinal, é coerente pensar que respostas normativas sobre o que é vergonhoso ou asqueroso dependem do sujeito ter a capacidade de sentir vergonha ou nojo. Bom, de acordo com a psicologia evolucionista, essas emoções são adaptações resultantes do processo evolutivo. Elas são percepções instintivas expressas por mudanças corporais padronizadas. A visão contrária repousa no construtivismo social, ao defender que tais emoções, então, são socialmente construídas e variam conforme diferentes fronteiras culturais. Elas seriam apreciações cognitivas embasadas em roteiros comportamentais construídos culturalmente. E existe ainda uma posição compatibilista que sustenta que algumas dessas emoções seriam resultantes do processo evolutivo, enquanto outras seriam socialmente construídas. Eu estou na primeira parte. Tá? Eu acho que elas são evolutivas, eu vou tentar defender o inatismo para elas, embora não reducionista. Eu acho que fatores sociais influenciam, mas influenciam na medida em que há um aparato biológico inato apto a receber influências. Bom, sempre o Darwin ele vai colocar 3 princípios das expressões, tá? Que vão embasar, então, 3 mecanismos expressivos que vão embasar a minha defesa. O primeiro são os hábitos associados úteis. Faz referência aos movimentos expressivos que auxiliam na satisfação ou alívio de alguma vontade ou sensação e que são úteis, sendo realizados sempre que ocorre determinada emoção. Por exemplo, na manifestação de orgulho, primatas batem no peito e levantam os braços. Isso tem uma utilidade, eles ficam maiores, impõem mais respeito. Analogamente, canídeos levantam o rabo e eriçam o pelo. Tá? O princípio é da antítese. Diz o que? Na realização de movimentos opostos, sob impulsos opostos, nós realizamos movimentos opostos. Se o orgulho é um movimento que leva à expansão, a vergonha leva ao recolhimento. Né? Baixar a cabeça, evitar olhar nos olhos, analogamente canídeos, colocar o rabo entre as pernas. Tá? E ainda a descarga direta do sistema nervoso, que são movimentos expressivos provenientes. Os movimentos expressivos provenientes desse princípio são independentes da vontade. Né? São os meus olhos. Né? Tipo, digamos assim, quando uma pessoa que chora muito, ela não consegue controlar a vermelhidão do rosto, a vergonha com a vermelhidão da pele. Né? Um bom exemplo disso é o Incrível Hulk. Né? Ainda, já que o Zé já trouxe literatura, eu vou trazer literatura pop aqui. Né? O Hulk não consegue controlar, numa sensação de raiva, uma variação corporal. Então, é uma descarga direta do sistema nervoso. Essa aqui é uma atleta cega congênita. Tá? Esse é um estudo que foi feito por 2 pesquisadores, Jennifer Tracy e o David Matsumoto. Eles analisaram 4.800 fotografias de atletas de judô cegos congênitos ou não e com visão normal durante as cerimônias de entrega de medalhas das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2004. Todos apresentaram o mesmo comportamento caracterizado como expressão de orgulho como resposta ao sucesso e vergonha com relação ao fracasso, havendo uma leve influência cultural na repressão de vergonha em atletas com visão normal advindos de culturas muito competitivas. Ou seja, eles tentavam reprimir. Bom, o principal argumento do construtivismo social é que nós aprendemos a expressar orgulho e vergonha. E aí eu pergunto, como os cegos congênitos do mundo inteiro aprenderam a expressar orgulho e vergonha exatamente da mesma forma? Em micromovimentos faciais, inclusive. Acho pouco provável. Então, a expressão de orgulho possui uma origem funcional e é explicada pelo princípio dos hábitos associados úteis, provavelmente tendo sua origem como modo de intimidação
posto que o sujeito busca parecer maior perante os rivais. Considerando a importância da expansão postural na expressão do orgulho, a vergonha é explicada pelo princípio da antítese, sendo caracterizada por uma posição de recolhimento postural e submissão adotada por diferentes espécies de mamíferos, por exemplo. Ora, a vantagem evolutiva e social está na funcionalidade desses movimentos expressivos em comunicar a vitória e inclusive assumir a derrota, né, evitando a necessidade de um conflito e poupando recursos energéticos. Faz sentido que animais que tenham essa característica estejam mais adaptados ao seu ambiente e consigam sobreviver, porque eles poupam mais recursos assim, por quando eles são realmente necessários, e evitam conflitos. E na natureza não existe veterinário ou médico para tratar os ferimentos. Então aqueles que conseguem evitar o conflito, na medida do possível, estão mais aptos a sobreviver dentro dessas relações sociais, né? Bom, o que eu entendo? Que os resultados apontam para a ideia de que emoções básicas socialmente relevantes, como as de orgulho e vergonha, evoluíram como mecanismos adaptativos cuja função é regular o comportamento de um grupo de indivíduos, promovendo e inibindo ações e, com isso, regulando sua posição dentro do grupo. São expressões inatas que desempenham uma função específica e se configuram como uma vantagem evolutiva. Se as expressões de orgulho e vergonha, por exemplo, são inatas, eu acho pouco provável que a causa delas, que seriam as emoções de orgulho e vergonha, não sejam. É difícil que um efeito tenha uma natureza diferente da sua causa. Por isso eu vou seguir a partir desse ponto. Só que só expressar e reconhecer emoções não é suficiente para regular um comportamento, se elas não me disserem nada. Em uma forma básica de compreensão, a gente pode entender a empatia como uma integração entre dois ou mais sujeitos que experimentam e compartilham uma mesma emoção ou emoções complementares. Num nível mais complexo, ela pode ser concebida como um mecanismo psicobiológico, e é isso que eu quero mostrar, que propicia um sincretismo entre as próprias emoções e aquelas vivenciadas por outro ser. Em outras palavras, a empatia é o que transforma eu em nós, e por outro lado vai colocar nós contra eles. Tá? E aí eu acho que ajuda a gente a conceber um pouquinho melhor como culpa e vergonha no relação de transformar eu em nós emergem, porque o que é bom para mim não vai ser mais só bom para mim. E raiva, porque a raiva normalmente também é dirigida para fora do meu grupo. Se alguém afeta o meu grupo, isso me afeta também. Então transforma nós contra eles. E vai um pouquinho de acordo com o que o Joshua Gwynne está trabalhando em Moral Tribes, a ideia de que moralidade, na verdade, são comportamentos tribais de pequenos grupos. Bom, estudos realizados pelo DeCity Jackson definem empatia em 3 elementos: regulação da emoção, resposta afetiva para com outro ser, que muitas vezes implica a partilha de um mesmo estado emocional, e uma capacidade cognitiva para tomar o ponto de vista de outro ser. Tá? Aqui tem uma citação que fala um pouquinho sobre isso, né? Mas vou seguir. Bom, a interação em grupo entre mamíferos sociais é de fundamental importância à sua sobrevivência, uma vez que sua capacidade de proteção, por exemplo, depende da harmonia social do grupo. Segundo Darwin, os instintos sociais foram úteis para esses animais e devem ter sido preservados pelo processo de seleção natural. Bom, instintos sociais vão constituir então uma característica fundamental para que um animal seja denominado como social, sendo que eles persistem continuamente em toda a sua vida, podendo operar de modo a motivar uma preferência pela vida social e atuando na base da disposição do indivíduo em colaborar com seus companheiros. Para que isso ocorra, é preciso que a interação entre os membros do grupo seja frequente, com antiguidade, que o Hume já havia mencionado, além de eles serem capazes de responder ao comportamento uns dos outros, ou seja, eles não podem ser indiferentes ao que o outro está sentindo. Segundo o viés evolucionista, a empatia consiste numa adaptação evolutiva que permite o desenvolvimento de instintos sociais e a formação de tais vínculos, estando na base do modo como essas relações sociais e as pressões afetivas inerentes a elas se desenvolveram. Então, meu ponto agora é o seguinte: isso é uma condição necessária, é isso que eu quero defender, mas ela é uma condição suficiente para que a gente tenha moralidade, porque insetos sociais também possuem essas características. Bom,
Entender a moralidade como uma adaptação comportamental evolutivamente vantajosa implica em delinear, então, a distinção entre relações sociais e morais a partir de princípios naturais. Dentro do escopo sentimentalista evolucionista proposto, isso pode ser traduzido na compreensão de qual o sentido em que a moral pode ser considerada como inata. Segundo Prince, no Is Morality Innate, ele vai dizer que há 3 formas de um comportamento ser considerado inato. Características comportamentais que possuem uma natureza bastante rígida, como genes decodificando proteínas. Características fisiológicas sensíveis ao ambiente, ainda que sua variação seja bastante limitada. Fenótipos, por exemplo, como cor do pelo de um canídeo. Características flexíveis presentes devido à existência de um dispositivo biológico que evoluiu para essa função específica. O conceito de fenótipo ele pode ser utilizado para identificar um conjunto de características observáveis estando associado à transmissão de padrões de comportamento. Nesse caso, o fenótipo consiste no resultado da interação do genótipo com influências do ambiente. Segundo David Hume, então vamos voltar aqui para filosofia clássica, a utilidade atua sobre o aparato emocional e inclina os indivíduos a aprovar o que é bom para o grupo e censurar o que não é. O papel desempenhado pela utilidade é qualificar as ações, sendo critério de distinção entre o comportamento moral e outras formas de interação social, além de constituir o princípio central pelo qual é conferido mérito moral a uma ação. O modo como é estabelecido, então, essa utilidade, para o Hume, ele é influenciado pela que ele vai chamar de sympathy, né? Mas vamos traduzir como empatia, porque houve uma mudança aí no significado de sympathy, hoje a gente fala em empatia. Bom, devido à capacidade, então, de empatizar com a dor e o prazer alheio, uma ação que seja socialmente útil provocará uma sensação agradável e será concebida como moralmente boa pelos membros do grupo. Essa citação, ela reflete um pouquinho, né, e se os princípios são capazes, são capazes em muitas ocasiões de influenciar nossas ações, eles devem ter em todos os momentos alguma autoridade sobre os nossos sentimentos, fazendo-nos aprovar em geral o que é útil para a sociedade e censurar o que é perigoso ou nocivo. Numa perspectiva evolucionista, ao mesmo tempo, caso a força motriz do comportamento social fosse negativa, então ele tenderia à autodestruição, e nenhuma espécie que dependesse dessa característica para sobreviver seria bem-sucedida. Mediante a afeição natural por ações socialmente úteis, também vai surgir, ao meu ver de modo universal, a capacidade de distinção entre o que é um bom membro do grupo do seu oposto. Note que ainda que a gente possa relativizar valores e o que vai ser bom ou não, o limite que eu estou colocando é, ele nunca vai ser autodestrutivo. Uma sociedade de suicidas não vai ser uma sociedade moral, simplesmente porque a moralidade, eu estou tentando entender ela enquanto um aparato que regula o comportamento. E se possui uma trajetória natural, o suicídio não seria, uma sociedade de suicidas, no caso assim, simplesmente não sobreviveria. Ou um grupo que seja tão vicioso a ponto de fazer com que todos os que vivam à volta dele queiram destruir ele. Então há uma certa regulação aí. O Tugendhat vai dizer que uma pessoa é boa quando ela é tal como os membros da comunidade moral querem ou exigem reciprocamente que seja. Não estou sozinho nisso. A empatia, ao meu ver, ela propicia a inteligibilidade das emoções, que por sua vez constituem no norte que guia o princípio comportamental da utilidade, ao qual está vinculada a noção de ser bom. Ok, a seleção natural, então, opera de modo a maximizar adaptações e preservar formas de vida vantajosas, potencializando elementos que tendem à sua manutenção e preservação e eliminando características autodestrutivas. Então, ainda que possua diferentes significados, é uma característica intrínseca para a noção de ser bom, sua contribuição à harmonia social do grupo e conseguinte tendência à autopreservação. Ora, no que tange o princípio da utilidade, mesmo ações egoístas podem ser úteis. Tá? E o agrado pela utilidade de ações que beneficiem o grupo dependem de outros mecanismos biológicos de sociabilidade, como empatia e instintos sociais. Então, eu não acho que a utilidade tenha evoluído única e exclusivamente no que tange ao comportamento moral. Ela está ali presente, mas por um desvio de função. Tá? Ou seja, o princípio da utilidade, ao meu ver, constitui um fenótipo adquirido mediante um sistema instintivo de aprendizagem
tendo um papel no comportamento moral apenas em vista da influência dos instintos sociais com base na empatia. Contudo, a noção de ser bom também é pode ser resultante de transmissão fenotípica, sendo compreendida também como um mecanismo psicobiológico direcionado especificamente à função de imputar mérito moral. A noção de ser bom, que parece inerente ao convívio em grupo de mamíferos, não possui outra funcionalidade a não ser conferir valor moral ao indivíduo com base no seu comportamento social. Vamos ver como é que isso funciona. Quanto tempo eu ainda tenho? No fundo Já. mais uns minutos. Tá, vou então brevemente colocar alguns pontos que a gente pode ver isso em animais não humanos, tá? Lobos são animais de vida social complexa, tá? Que dependem muito do convívio em grupo para sua sobrevivência. Eu vou trazer alguns relatos aqui de um biólogo chamado Dave Mead, no confronto entre dois lobos selvagens. A primeira causa de morte de lobos nos Estados Unidos são outros lobos, confronto de território. Tá? E normalmente é muito diferente um lobo disputar alimento com um coiote, que dificilmente resulta na morte, simplesmente fogem, quando ele vai disputar algo com outro lobo. Ali o buraco é mais embaixo. Tá? Contanto, há uma exceção. Se o lobo que está disputando o território é um ex-filhote. Tá? Esse aqui são duas fotos de um confronto de uma alcateia com um lobo invasor. A gente pode ver... Na verdade, é só uma sequência de 10 a 11 fotos, tá? Mas eu coloquei as duas mais essenciais aqui, que são mais ou menos o seguinte. Elas apontam o quê? A crina do macho procriador estava eriçada, rabo ereto curvado, levemente abaixo da linha horizontal, as presas não estavam à mostra e suas orelhas permaneciam erguidas e apontadas para frente, que estão em conformidade com o princípio dos hábitos associados úteis para emoções agressivas, tá? É isso que eu quero mostrar. O que aconteceu? Nesse caso, houve uma perseguição e eles apenas afugentaram esse lobo invasor. Tá? E pelos dados etológicos e pela pesquisa que já vinha desenvolvendo ao longo dos anos anteriores, eles constataram que esse lobo era um ex-filhote que havia debandado. Ou seja, eles não mataram. Então, essa relação, de certa forma, se manteve de alguma forma. O comportamento social de lobos, ele representa também uma vantagem evolutiva em dois pontos importantes. Defesa do território contra alcateias invasoras, impedir que outros animais roubem o alimento dos filhotes, ensinar a prole os meios mais eficazes de caçar diferentes presas e proteger a prole e a si mesmos de ameaças externas. Por que eu elenquei esses 4 fatores? Porque tem muita pesquisa já mostrando que eles conseguem mais alimentos se caçarem sozinhos ou em pares do que de caçarem em grupo. Eles conseguem matar um alce sozinho. Então a vantagem evolutiva ela é muito mais voltada para a defesa do alimento, para o cuidado com os filhotes e ensinar eles a caçar, porque eles não sabem, eles não nascem sabendo caçar, né, instintivamente, assim no sentido eu nasci, eu sei tudo. Eles têm um aparato apto a receber essa aprendizagem, né, eles têm alguma noção básica, mas eles precisam aprender diferentes táticas. Tá? E o que eu quero chamar a atenção é que o Dave Mead vai propor então a hipótese de vínculos afetivos de parentesco para explicar um comportamento social de lobos, que vai definir a posição hierárquica entre eles, então não é a força bruta, mas emoções mais sutis, né? Como por exemplo que essa foto tenta mostrar. Então, nomear um lobo como alfa é geralmente tão apropriado quando se referir a um pai humano ou um servo fêmea adulta como alfa. Relações afetivas, como cuidado com os filhotes, a censura para com lobos cujas atitudes desequilibram o convívio social e a vergonha que eles sentem como consequência, permeia as relações sociais de uma alcateia, sendo o maior repreensão ser expulso do grupo ou ser morto pelo grupo, né, se for um lobo muito antissocial. Então, mais algumas fotos para ilustrar. Eu vou pular, então, para a conclusão. Desconfigurou um pouco, mas o que eu queria mostrar é o seguinte, tá? Para mim, o que eu quero defender é que o comportamento social tem 2 estágios. Um estágio pré-moral, onde envolve empatia e instintos sociais, que vão ser condições necessárias ao comportamento moral, mas não suficientes. Isso todos os animais sociais possuem, tá? Inclusive insetos. Agora, quando a nossa complexidade de comportamento se torna, o nosso leque de opções se torna maior, e o leque de comportamentos de um mamífero é muito maior que o de um inseto, e o que eu quero mostrar é que lobos, por exemplo, eles conseguem conviver, eles conseguem mais alimentos, sobreviver
nesse sentido, sozinhos, mas eles não fazem. Eles continuam vivendo em grupo. E a gente não pode dizer que eles chegaram e conversaram. Então, o meu ponto é exatamente esse. Utilidade começa a ter moral e o netismo estaria nessa noção de ser bom. Desculpa ter me prolongado. Tá na hora. Tá bom, obrigado. Temos, no fundo, tempo para uma questão também. Bom, duas. Não, a questão era só para corroborar. Acaba que os estudos também e acaba Estudo emoção também e acabei gostando do seu trabalho porque eu gosto até disso. Mas não, mas é por causa da linha, né? Do caminho que você está fazendo, né? Que é o ponto de vista evolucionista, que de certa forma a gente ousa, né? Uma opção de coisa quando a gente assume esse caminho. Não é fácil. Não. E tem um grupo de pessoas que estuda emoções primárias, né? Tem uma grande linha de pesquisadores aí. E aí, assim, não sei se você já pegou essas pessoas para dar uma olhada, que é o Paul Ekman, Sim, o Bullshit, o Paul Griffith, a Jennifer Robson. Agora, assim... Eu até não menciono aqui, tá? Mas no meu doutorado, que é mais ou menos sobre isso, tem, acho que quase que uma subvenção inteira sobre o Ekman, assim, falando exatamente legal. com ele que começa a formular e a delinear, e o Prince vai seguir o Ekman também, do que seriam essas emoções primárias, emoções socialmente relevantes. Então... Tem uma grande discussão, né? A gente acabou vendo muito isso, essa discussão das emoções básicas ou não, né? Que eu acho que é o divisor de águas aí, para assim, quem é que está firmando posição de que a coisa é, né, de caráter evolutivo, né? E por isso teríamos algumas primárias, inatas, né? E quem está dizendo contra isso, que é tudo meio construído, né? Então, assim, o autor que eu estou estudando no momento, que assim, passei por Damasio também defende algumas principais, em torno de 6, se eu não me engano. 6. É engraçado que eu venho lá do Spinoza, os Spinoza eram 3, né? Aumentou um pouquinho. São 6 agora, e esse autor que eu estou estudando agora, que é o Jaak Panksepp, são 7. O que eu acho legal do Panksepp é que tem uma que é o play, que é a alegria social. Exato. Então ele estuda o contato dos ratinhos, enfim, dos animais com que ele está trabalhando, e as brincadeiras de rug and tumble, que são ótimas, porque, bom, na verdade o social vem já do do sistema afetivo que é a relação da criança ou do animal com a mãe. Né? Exato, e aí o sistema afetivo neuroquímico da ocitocina, e tem uma série de trabalhos em relação a isso. Né? Mas o play é muito interessante justamente porque a sociabilidade é aprendida ali, quer dizer, e é inata, né, bem pronta, mas é desenvolvida ali no contato, na brincadeira. E o que é interessante é que, curiosidade que ficou aqui para mim, que faço para vocês também, é que no jogo, na brincadeira, se um começa a ganhar mais do que o outro, a brincadeira passa a ser altamente desinteressante, porque está perdendo. E aí ele sai. Aí ele para. Aí ele não tem o outro, não tem com quem brincar. Né? Então, assim, isso é inato. Não, e eu então só vou fazer um breve comentário. Né? Eu agradeço primeiro, que eu acho que é exatamente nessa linha, e eu gosto muito dessa noção do play. Tá? Principalmente porque ela ajuda a explicar a noção de aprendizado de caça em lobos. Porque onde é que eles começam a aprender a caçar e começam a se organizar socialmente? Quando eles estão brincando. Exatamente. É onde aprende. É o primeiro passo. Por isso que eles não é inato, naquele sentido assim, eu já nasço sabendo tudo. Mas eu tenho um aparato que vai me inclinar a... É isso que o Darwin vai chamar no expressão das emoções dos homens e animais de aprendizado instintivo. É que a gente tem muita noção de instinto como uma força brutal e incontrolável. Não. É uma inclinação. Então, essa noção do play, de começar a brincar, de um perseguir o outro... E a própria estrutura, porque esse que está dominando desde pequeno, ele tem uma tendência maior a depois ser um animal mais dominante. E o outro ser um animal mais... E não tem a ver com tamanho físico, não tem a ver com força bruta, é muito mais esse jogo. Esse jogo, tem a ver até com personalidade, então isso é
Na Alcatec nós temos lá no Wolf Center, inclusive o líder, ele não é o animal mais forte. Né? O irmão dele é um gigante e é o mais manso, assim, é mais tranquilo e não... Enfim, mas eu acho que vai mais ou menos por aí, eu acho que é essa ideia. Tinha mais uma? Então, eu também gostei da sua apresentação muito. Eu queria, na verdade, um conceito que não apareceu aí, que é o conceito de altruísmo, que normalmente os biólogos discutem muito nessa relação de explicar como a cooperação social, né, baseada em emoções, sentimentos, etc., e exatamente como é que você vê essa relação, porque você trabalha com a noção de empatia, né? Como aquilo que, de certo modo, vai conduzir a moralidade, se eu entendi bem. Como é que se relaciona com o altruísmo? Por que não apareceu a questão do altruísmo, que os biólogos tanto falam nisso? Outra coisa, rapidinho, é essa ideia de que você chama de pré-moral, quer dizer, e aí quando você diz que é pré-moral, fica um pouco obscuro para mim, porque quando você pensa em altruísmo, normalmente os biólogos diziam, mas porque primeiro essas cooperações são indivíduos que compartilham genes, depois indivíduos do mesmo grupo, e na moral, de certo modo, isso se abstrai, né? Isso se torna algo independente dessas relações que, digamos assim, mais biológicas, né? Como é que, o que você está exatamente entendendo aí por moral para dizer que essa relação de cooperação é pré-moral? Isso que não ficou muito claro. Duas ótimas perguntas. Primeiro, eu vou tentar estabelecer a relação do altruísmo, tá? Eu acho que o altruísmo, se a gente for entender o altruísmo do ponto de vista biológico, que é fazer uma ação em que o meu desgaste energético vai ser maior que o meu ganho energético, de uma maneira muito mais mitigada que aquele altruísmo filosófico que nós temos muitas vezes em mente, né, de uma ação de sacrifício maior, eu vejo isso como algo perfeitamente plausível no comportamento de qualquer animal. Tá? E isso está em lobos. O comportamento social, nesse sentido, ele carrega um pouco desse altruísmo, porque ele consegue mais energia sozinho e ainda assim ele acaba vivendo em grupo, né? Só que o que eu quero colocar é que esse altruísmo não é derivado, obviamente, de nenhuma deliberação, né? É um comportamento que estava mais adaptado ao ambiente, principalmente em função de que eu até sobrevivo melhor sozinho, mas com os meus filhotes vão morrer. Então é um comportamento que foi, se haviam lobos com esse comportamento, ele foi sendo erradicado pelo processo de seleção natural e os que não tinham esse comportamento foram preservados. Então, altruísmo, nesse sentido, eu vejo como plausível. Agora, eu não vejo o altruísmo nesse sentido forte como algo necessário a uma relação moral. Tá? E eu vou tentar explicar brevemente por quê. O altruísmo, de certa forma, ele é um ato desinteressado. Não sei se você concorda comigo. No sentido assim, eu estou abstraindo, estou me desinteressando de mim mesmo e me doando por completo. Isso vai um pouco contra a noção de moral, que é a noção que o Tugendhat usa, por exemplo, que a gente pode pegar a tecnologia, que é uma exigência recíproca. Então, eu vou exigir de ti a mesma coisa que tu está exigindo de mim. E nesse sentido, tu não precisa de altruísmo. Tá? Tu precisa de certa forma, de um reconhecimento do valor do outro enquanto parte do meu grupo. Eu te reconheço quanto parte do meu grupo, eu reconheço a tua importância, o que tu sente é importante para mim. Tá? Mas o que eu sinto também vai ser importante para ti. Então, é muito mais algo sincrético. O altruísmo parece algo mais vertical, né? É uma ação que eu vou colocar de cima para baixo. Então, nesse sentido que eu acho que o altruísmo, eu não vejo ele nem como vantajoso. Tá? E o que eu quero colocar ali como pré-moral e moral no seguinte sentido. O pré-moral, na verdade, são características compartilhadas por uma imensa variedade de seres, tá? Que vão estar na base de comportamentos morais, mas que por si só não garantem um comportamento moral. Formigas e abelhas possuem instintos sociais, de acordo com a definição do Darwin, principalmente no Descent of Man. Tá? Só que elas têm um comportamento muito mais programado. Elas vão agir sempre da mesma forma. O leque de comportamentos que elas têm é muito reduzido. Você não vai ver estruturas muito diferentes ou a capacidade delas de agirem muito diferentes. Tá? Agora,
seres humanos, lobos, outros primatas, também possuem empatia em instintos sociais, só que a gente possui algo mais. O nosso comportamento é um pouco mais complexo e a nossa capacidade de sobreviver fora do grupo é maior. Ou seja, nós podemos agir diferente, mas ainda assim nós não agimos. Ou seja, se não houver empatia em instintos sociais, não vai ser possível um agrado pelo que é socialmente útil e não vai ser possível a gente ter a noção do que é um bom membro do meu grupo. Então, por isso que ele é pré-moral. Só é uma condição necessária, mas não suficiente. Enquanto que essas duas que, ao meu ver, surgem na medida em que há um leque maior de possibilidade de comportamento e elas surgem exatamente para regular esse comportamento e nos manter no nosso lugar, bom, aí tu está tendo o quê? Constrangimento recíproco. Tu está tendo exigir coisas e ser exigido por coisas. E tu está chegando a dizer, tu não fez o que era exigir de ti, tu é ruim. Tá? E esse é ruim pode ser um dedo na cara ou um rosnado. A gente não precisa do vocabulário complexo para fazer censura e aprovação moral. Então é mais ou menos nesse sentido que eu quis contextualizar o que seria um estágio pré-moral de um estágio moral. Estágio pré-moral como condição necessária, mas não suficiente. O moral ali como que realmente vai configurar a moralidade como característica, como um delimitador, né? Mais ou menos nesse sentido que eu estou pensando nessa questão. Muito obrigada.